E o tema da nossa conversa hoje é Você Decide. Quem tem mais de 40 anos vai lembrar daquele programa na Globo. Quem lembra aí? Você Decide. Tem mais de 40. Não é verdade? Você Decide é o tema da nossa conversa de hoje. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 5, diz assim a minha tradução: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim, o rei de Israel leu a carta e rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou essa mensagem: por que rasgou suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e se lave 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Mas são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos, você pode repetir comigo, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse para se lavar e será purificado. Assim ele desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado da sua lepra e tornou-se como uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Até aqui, se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e em graça pedimos que o Senhor fale conosco, porque é ela que transforma a vida do homem, é ela que tem a capacidade de mudar a nossa visão, a nossa cosmovisão, a nossa percepção sobre a vida, sobre os valores, sobre aquilo que é importante e, sobretudo, sobre as nossas decisões. Pedimos que o Senhor tenha liberdade para ministrar na nossa mente e no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Bom, queridos, eu queria falar sobre decisões aqui hoje, e toda decisão ela vai exigir de nós uma capacidade de autoanálise, de verificação. A gente percebe que Naamã, ele só teve a capacidade de ouvir aquela menina, uma escrava, uma israelita, porque ele reconheceu que estava doente. O
primeiro passo para a gente ser curado, ou o primeiro passo para a gente buscar ajuda, Júlia, é a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda. Porque enquanto a gente acha que está tudo bem, Tiago, enquanto a gente acha que a gente está no controle, a gente não reconhece e com isso a nossa vida não muda. As decisões nas nossas vidas, elas só são tomadas a partir do momento que a gente tem a capacidade de reconhecer. E é muito importante a gente entender que na vida a gente sempre vai ter que decidir. E se a gente não decidir, alguém ou alguma coisa irá decidir no nosso lugar. Por que eu estou dizendo, Alexandre, que alguém ou alguma coisa? Porque alguém ou alguma coisa. E alguma coisa, talvez, Laerte, sejam os sentimentos, sejam os pensamentos, ou quem sabe as emoções. Porque às vezes as nossas emoções, elas decidem por nós, quando nós não tomamos a coragem de decidir. E tem gente que decide ficar parado, e a gente acha que ficar parado não é uma decisão, mas é. Gente que diante de um fracasso decide não tentar outra vez. E essa história que foi narrada aqui por mim, ela é uma história recheada de decisões. Primeiro, Neemias, Naamã, ele era general de um exército de Ben-Hadad, rei da Síria, que era rei em Damasco. E Naamã, ele foi responsável por conquistar muitos territórios para Ben-Hadad. Ele era uma nação estrangeira e por isso não era como os judeus. Se Naamã fosse um judeu, provavelmente não poderia trabalhar numa repartição pública. Por quê? Porque para a cultura judaica, a lepra é uma doença que tira o ser humano dentro do contexto social, mas não na Síria. E por isso ele continuava exercitando as suas funções como general importante desse exército. Ele era rico, ele era poderoso, ele era famoso e ele tinha um alto prestígio do rei Ben-Hadad. A nação de Israel era inimigo número 1 dos sírios. E aí, para você entender, outrora, quando os sírios invadiram Israel, a comando de Naamã, eles tomaram escravos, servos, animais e levaram uma menina, essa menina que se tornou ama da esposa de Naamã. E essa menina, que era escrava, que havia sido tirada do seu seio familiar, quem sabe os seus pais haviam até morrido, ela se tornou escrava de Naamã e da esposa de Naamã. E enquanto ela servia obrigada na casa de Naamã, ela percebeu que do lado de fora ele colocava aquela farda e ele se colocava numa posição de autoridade diante de todos, e ele era muito respeitado. Mas quando ele entrava dentro de casa, ele tirava aquela farda, e por trás daquela farda havia uma lepra, havia uma vírgula, havia um porém. E na vida todo mundo tem um porém, todo mundo tem um mais, todo mundo tem uma fraqueza, uma questão, uma limitação, uma impossibilidade, uma crença limitadora. Todos nós temos. Às vezes a gente olha o perfil do Instagram das pessoas e a gente vê nas timelines as fotos, os vídeos, e a gente tem uma ideia de que fulano, de que A, de que B e que C são isso, são aquilo, aquilo outro, mas na verdade todo mundo tem um porém. Todo mundo tem uma lepra, é uma vírgula, é um fator de limitação, se não no seu corpo físico, no centro das suas emoções, no centro das suas limitações, uma fraqueza. E Naamã não era diferente, só que aquela menina que agora era escrava, outrora livre, ela poderia de alguma forma ficar calada, ela poderia de alguma forma dizer, bem feito, mas ela resolveu, ela decidiu, Léo, fazer alguma coisa, a despeito daquilo que havia sido feito com ela. Ela não permitiu que o mal que Naamã e que os sírios fizeram a ela a deformasse. Ela, a despeito disso, resolveu, decidiu não se deformar,
não sofrer adulteração e ser uma agente de milagres na vida de outras pessoas. Quantas vezes, queridos, diante de situações ruins que acontecem na nossa vida, nós éramos alguém, tínhamos a capacidade de nos relacionar, amar, ser generosos, ser agente de milagres, mas diante de circunstâncias que aconteceram na nossa vida, e isso fez com que a gente se transformasse no algoz, na dor, na tristeza, e a gente passou a ser alguém que só ressente, sente e ressente várias vezes aquilo que foi feito. Perdemos a capacidade de ser agentes de milagre na vida de pessoas que necessitam, e isso não exige de nós dinheiro, influência, apenas a comunicação. Ela chamou a sua senhora e disse: olha, quem me dera, não era da conta dela, mas ela disse: Gabriel, quem me dera se o meu Senhor pudesse ir na minha terra natal e visitar um grande homem de Deus chamado Eliseu. Todos conheciam Eliseu, queridos. Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento, mas Eliseu foi o profeta que mais realizou milagres. Você sabe quantos milagres Elias realizou? Elias realizou 7 milagres. 7 grandes milagres. Repita comigo, 7 milagres. 7 milagres. Só que Eliseu substituiu Elias. Se você não conhece a história, Elias foi um profeta que lamentavelmente ele se cansou. Porque ninguém é forte o tempo inteiro, porque ninguém consegue estar bem a todo momento. Nós que somos cristãos evangélicos, os evangélicos eles têm uma máxima de que a gente tem que estar bem o tempo inteiro. Então quando você chega na igreja, você tem que estar com um sorriso no rosto. E as pessoas perguntam: como é que você está? E se você disser: eu não estou bem. Ué, mas você, o que houve? Você não é crente? Você não serve a Deus? Você não é evangélico, não é evangélica? Mas nem todo mundo consegue estar bem o tempo inteiro. Eu conto essa história que uma vez uma pessoa veio aqui visitar a nossa igreja e eu vim nesse dia, não preguei, pedi para alguém pregar, eu não estava bem. E a pessoa veio falar comigo: pô, fui lá na sua igreja, cara, para ouvir você pregar. Você não pregou? Um rapaz pregou. Eu falei: eu não estava bem. Quê? Eu falei: meu irmão, não estava bem, cara. Nem todo dia você está a fim de trabalhar. Você não pode todo dia estar mal, concorda comigo? Agora, de vez em quando, gente, tem dia que o despertador toca e você não quer levantar da cama. E as nossas decisões, tem gente que é todo dia assim, né? Aí tem alguma coisa de errado. Um dia fui perguntar para o irmão ele estava precisando trabalhar, e eu falei: você é bom em quê, irmão? Aí ele falou: olha, em nada. Não, eu gosto muito de dormir. Eu falei: você tem que trabalhar numa clínica de sono então, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí ele falou: tô brincando, pastor. Eu falei: pô, você já tem um bom talento aí para ser humorista. Elias, ele lamentavelmente foi longe demais, queridos, porque ele não reconheceu os seus próprios limites e ele se cansou. Provavelmente nos dias de hoje, Elias, ele poderia ter sido diagnosticado, Laerte, como uma burnout, como uma sobrecarga diante, sabe, de tantas pressões que ele viveu. E por algumas vezes ele disse para Deus: eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. E Deus tinha tanta coisa para fazer na vida dele, e diante de tantas vezes que ele pediu, e Deus sabendo que ele poderia, porque a força de Elias era aperfeiçoada na fraqueza dele, vinda do Senhor. E Deus falou: tá bom, então você vai ungir Jeú rei, aquele Jeú que domingo eu falei sobre ele. Você vai colocar Ben-Hadad como o rei da Síria, e você também vai passar para Eliseu, vai passar a capa, você vai ungir ele no seu lugar. E Eliseu ficou 10 anos com Elias, e depois de 10 anos, quando Elias estava no final do ministério, Elias falou para Eliseu: quero te agradecer, você vai me substituir, ficou 10 anos no meu lugar, e se eu puder fazer alguma coisa com você, me fala. Aí Eliseu, que era aprendiz, chegou para o seu professor, para o seu ídolo, vamos botar assim, e disse: eu quero fazer o dobro do que você fez.
coragem. Sabe o que é isso? Coragem. Coragem para decidir aquilo que quer e ir atrás daquilo que você quer. Coragem para ter, sabe, e dizer aquilo que você quer. Tem gente que diz que tem sonhos, tem gente que diz que tem projetos, mas sequer tem coragem de dizer e de lutar verdadeiramente. Eu quero é isso. Ou quando muitas pessoas riem, teve um irmão que falou aqui no domingo que mudou o nome dele. Mudou o nome dele por causa de uma mensagem que ele ouviu, e a vida dele mudou. Não foi por causa de mim, não, foi por causa da mensagem. E aí ele olhou assim para mim, depois que ele falou isso, ele falou: tem gente que ri disso. Eu falei: mas qual é a graça? Se você acreditou, então não importa o que você faça na sua vida, querido, não importa o sonho que você tenha, ninguém pode acreditar mais do que você. E aquela menina, ela resolveu, mesmo sendo escrava, ser bênção. Ela falou: eu não vou permitir que esse rio de Deus ele possa ser interrompido por aquilo que me fizeram. E aí ela simplesmente disse: quem me dera. Quando ela falou isso, Naamã estava doente. E quando a gente está doente, Léo, a gente faz qualquer coisa. E ele foi ao rei Ben-Hadad e falou: eu preciso ir lá em Samaria, porque tem um profeta lá, que se eu for lá, ele vai me curar. Aí ele falou assim: então você faz o seguinte, você leva essa carta aqui, e você apresenta para o rei. E aí ele apresentou a carta para o rei. Quando o rei leu a carta, falou: esse cara quer me atacar, pô. São inimigos. Rasgou as vestes, ficou desesperado, chorou, falou: pelo amor de Deus, olha o que eles estão fazendo aqui, já não chega o que fizeram. E por que o rei reagiu assim? Porque ele resolveu interpretar. Eu aprendi na minha vida, Léo, e isso me livrou de muitos problemas, que quando eu não sei, eu não acho nada. Porque quem acha, não sabe. Essa semana teve uma reunião, a gente fez uma reunião com alguns pastores, e aí teve um pastor que pegou no meio da reunião e ele: tô indo embora. Eu falei: tá bom. Ele foi embora. E aí o pessoal ficou todo mundo olhando assim. E o que será que aconteceu? Olha, de repente, e foi embora. E aí eu peguei a palavra e eu disse: olha, gente, eu aprendi na minha vida que quando eu não sei, eu não acho nada, porque quem acha não sabe de nada. Agora, quando eu não sei e eu quero saber, eu pergunto. Mandei uma mensagem para ele no outro dia, falei para ele: queria conversar com você. E aí ele veio e eu falei para ele: eu estou te chamando aqui porque ontem você foi embora e eu não sei o que aconteceu. E não, antes de você pensar, eu falei: eu não pensei nada, querido, por isso que eu te chamei. Eu resolvi não pensar nada, porque quem fica conjecturando e pensando, fica arrumando problemas. E ele falou: não, a situação é essa, essa e essa. E eu falei: que bom, por isso que eu perguntei a você, para a gente chegar a essa conclusão. Então, na minha vida e na sua vida, se você quer se livrar de problemas, todas as vezes que acontecer alguma coisa e você não souber o que é, não ache, não imagine, não fique conjecturando. É gente que manda uma mensagem e apaga. Meu Deus, o mundo acaba. Meu Deus, Senhor. Uma pessoa fala com você: preciso falar com você, e sai. Meu Deus, o que deve ser que essa pessoa, estou sem dormir. Não, queridos, por favor, queridos, não seja roubado e roubada de si mesmo. É uma mensagem no Instagram que botou, que você achou que foi para você, a carapuça serviu, você foi pro fight. Pelo amor de Deus. Mandou para um, pegou 20. Não, queridos, até que prove o contrário, irmão. Enquanto não vier falar diretamente comigo, não diz respeito a mim. Acabou. Não é comigo, não é da minha conta. Se eu não sei, eu não acho. É gente que às vezes chega perto e fala assim: então, você está sabendo da situação? O que você acha? Eu não acho. Não acho nada. Essa história eu aprendi na faculdade. Essa técnica eu aprendi na faculdade de psicologia, Glautinho. Quando, já falei isso algumas vezes aqui, a professora trouxe uma enquete, uma peça, e disse: olha, vou trazer uma peça aqui para a gente desvendar. Uma mulher, ela, depois de algum tempo, naquela porta giratória do banco,
ela ficou nua, pelada ali. O que aconteceu? E aí todo mundo, o Satanás daquela porta é o guarda, era assalto, não sei o que. Cada um falava uma coisa. E eu falei, gente, o que é isso? O que pode ser? E aí ninguém acertava, até que uma pessoa falou, eu não sei. Ela falou, o quê? Você falou o quê? Falou, não falei nada. Não, você disse, fala alto. Eu não sei. Você acertou. Porque ninguém aqui estava lá. Então como é que você fica imaginando o que pode ser se você não estava lá, pô? Faz sentido isso ou não, gente? Então, repita comigo. Quando eu não sei, eu não vou achar nada. Só que o rei, ele resolveu achar. Esses caras estão querendo armar para cima de mim. Mandaram Naamã aqui agora. Eles vão me destruir. Rasgou as vestes. Eliseu estava em casa. Chegou a notícia de que o rei havia rasgado as vestes. Mandou um recado para o rei dizendo para ele, olha, por que você rasgou suas vestes? Poxa, você se desesperou à toa. Manda ele falar comigo, que ele vai ver que tem homem de Deus aqui em Israel. E aí Naamã foi com a comitiva dele toda, com 30 e poucos quilos de prata, com 70 quilos de ouro. Você imagina 70 quilos de ouro. É muito dinheiro, gente. O que Naamã queria? Naamã queria impressionar. Ele queria chegar por cima. Ele queria de alguma forma, sabe, que a sua chegada fosse uma chegada faraônica. E mais, provavelmente ele imaginou que a recepção da chegada dele seria a altura. Porque o profeta disse, manda ele vir falar comigo. E aí eles iam botar tapete vermelho, iam ficar com bandeirolas sinalizando e dizendo, olha, chegou o homem de Deus, ou chegou o general dos generais. Não tinha ninguém esperando. Simplesmente Eliseu estava lá para dentro da casa. A comitiva parou na porta da casa de Eliseu. E aí de repente o mensageiro vai lá, o rei desce, toda aquela pompa. Naamã, ele desce e de repente bate na porta de Eliseu. E aí Geazi, ele desce. Opa, tudo bem? Então, nós estamos aqui com vossa excelentíssimo aqui, Naamã. E aí, você que é Eliseu? Ele falou, não, eu sou o ajudante dele. Tá, por favor, manda chamar ele. Não, ele mandou um recado. Mandou você tomar banho 7 vezes no Rio Jordão. O orgulho de Naamã não permitiu, de alguma forma, que ele se submetesse a isso. Porque ele olhou para aquilo tudo e ele falou, não é assim que eu devo ser tratado. O orgulho, gente, é igual ao mau hálito. Quem tem não sabe que tem, e todos à sua volta percebem que tem, e de alguma forma todo mundo tenta evitar esse alguém. O orgulho mata sem tirar a existência. O primeiro pecado existente na história foi o orgulho. A Bíblia fala que Satanás, ele desejou, ele se orgulhou, ele quis ser como Deus. Ele olhou para os anjos, olhou para Deus, olhou para aquilo que os anjos ofereciam a Deus, e ele disse, eu quero isso para mim, eu quero ser como Deus. O orgulho entrou no seu coração e produziu a sua queda. E Naamã naquele momento se enfureceu. Quem ele acha? Quem ele pensa que é? Eu sou Naamã. Você é quem? Você é um doente, é um mero mortal, que se não tivesse precisando de cura, não estava ali naquela posição. E quantas são as vezes que nós construímos caminhos e achamos que tem que ser do nosso jeito e nos frustramos? Quantas são as vezes que você achou e eu achei que Deus ia fazer de um jeito, de uma maneira, usando pessoas de uma maneira, e Deus não fez, queridos. E com isso o orgulho entrou no nosso coração e a gente disse, poxa, por que Deus não fez desse jeito? Por que Deus não caminhou dessa maneira? Por que Deus não fez assim? Nós não nos damos conta de que às vezes, de uma forma inconsciente, nós queremos até tentar manipular a Deus. Quando a gente acha que é por aqui que ele tem que vir, não, ele vai vir por aqui. Eu sei que vai ser por aqui, porque nós criamos uma ideia em construir caminhos do Senhor. Naum, no capítulo 1, diz que Deus não toma o culpado por inocente. Os seus caminhos são no meio da tempestade e da tormenta.
As nuvens são pó dos seus pés. E a gente percebe que Naamã ali, ele se feriu, o ego dele. E aí ele falou, eu vou tomar banho nessa água suja para você entender. O Jordão, e eu tive lá, o Rio Jordão, na parte em que Jesus, ele se batizou, é uma água barrenta. E quando a gente vai para Israel, no Jordão, e a gente se batiza, a gente vai para uma espécie, sabe, de pedaço de rio, que é um afluente, alguma coisa assim, que a água, ela é direcionada ali, e a água é limpa, ela é clara, mas a do Rio Jordão não é assim, porque ali, naquela água limpa e clara, na parte de cima tem uma grande loja, um souvenir, que vende um monte de coisa, inclusive garrafa, que o pessoal fica enchendo de água, para trazer de lá, como quem a água do Rio Jordão. O poder não é a água, queridos, o poder está no nome de Jesus. É o nome de Jesus que é poderoso para fazer qualquer coisa. E aí Naamã falou, poxa, mas na Síria tem aquelas cascatas, aquelas cachoeiras com água cristalina, eu vou tomar banho nessa água barrenta? Não, eu não vou fazer isso, eu não vou me submeter. Um cara doente, um cara enfermo, e não permitia, sabe, descer daquela posição. Quantas são as vezes que isso acontece na minha vida? Quando de alguma forma eu não sou tratado como eu gostaria de ser tratado. Pelo amor de Deus, queridos. De alguma forma, isso é orgulho. Isso é vaidade. Eu lembro que a gente teve uma conferência aqui, o Luiz Hermínio veio, foi a segunda vez que ele veio aqui. Irmão, não tinha onde ficar mosquito aqui dentro. De tanta gente que tinha aqui. Isso aqui era só as cadeiras vinham até aqui. Ele estava pregando aqui, eu estava sentado aqui, e aí de repente um obreiro veio falar comigo, aí falou assim, não, tem uns pastores aí que perguntaram onde que eles vão sentar. Eu falei, onde eles conseguirem, cara. Não tem lugar, cara. Então, de alguma forma, observa a ideia das pessoas de que não, está todo mundo em pé, mas tem uns lugares aqui reservados para os pastores. Queridos, você é pastora? Está sentada aqui, está escrito reservado. Você é pastora? A senhora é pastora? Não. Você é pastor? Você é pastor? Alguém algum dia, em algum momento, disse para você que você não podia sentar aqui? Não. Então é disso que se trata. Nem aqui eu sento ali. E eu sento ali, sabe por quê? Justamente para eu poder pregar e estar tranquilo. Porque algumas vezes eu sentei aqui e aí vinha um mensageiro de Jó. Rapaz, você não sabe o que aconteceu. Fulano morreu. E aí vinha aquelas tragédias. Rapaz, você não sabe o que aconteceu com fulano, ciclano. E eu pensando em Naamã, daqui a pouco estava pensando na tragédia. Falei, meu Deus. Falei, eu vou ficar ali, porque... Então Naamã, ele decidiu que a vaidade e o orgulho entrasse no coração dele. E aí ele falou, vamos embora para casa. E começaram a andar para casa. E os servos dele decidiram, os companheiros dele decidiram dizer para ele, porque normalmente aquelas pessoas, sabe, que estão sendo comandadas de alguma forma, não é a maioria, mas falam tudo para agradar. Eu e você precisamos andar com pessoas que têm a capacidade de nos dizer a verdade. Eu não estou dizendo gente que contraria a gente o tempo inteiro, não é isso. Mas eu e você precisamos ter pessoas que de alguma forma, em algum momento, vão falar aquilo que a gente não quer ouvir. Porque imagina alguém que ninguém tem coragem de dizer verdade. Você imagina, Léo? Quantas vezes eu já preguei aqui e a gente foi no carro, eu e a minha esposa, as crianças atrás, e ela vai e bota a mão no meu antebraço e fala assim para mim, você não devia ter falado isso. E eu saí da igreja, na hora eu manifesto. Quem ela pensa, eu penso, não falo. Quem ela pensa que é para falar isso comigo? A gente pensa, ela é minha esposa e alguém que tem coragem de dizer o que as outras pessoas não têm. E ainda bem que ela tem, para quê? Para eu me colocar no meu lugar.
para eu poder de alguma forma me enxergar, porque a gente precisa a todo momento se enxergar para não se perder, queridos. Tem gente que sofre de miopia espiritual, acha que é menor do que é, complexo de inferioridade, baixa autoestima, mas tem gente que se super autovaloriza, acha que, sabe, é a última Coca-Cola do deserto, é o último biscoito no pacote. Não, queridos, todos nós somos iguais diante do Senhor. E ainda bem que tinham homens com a capacidade de dizer: peraí, meu rei, meu general, dá licença, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele pediu uma coisa simples, só porque ele mandou o senhor tomar banho? Ué, já que a gente veio até aqui, da onde ele estava, de Samaria até o Jordão, 40 quilômetros, ele estava vindo de mais longe. E aí ele falou: pô, já que a gente está aqui, não custa nada. De alguma forma, Naamã, ele falou: poxa, é verdade, cara, eu estou cheio de orgulho, o orgulho está me dominando. E queridos, quantas são as vezes que os sentimentos, eles decidem por nós? Eu aprendi na minha vida, nunca tomar nenhuma decisão importante, Tiago, quando eu estiver muito feliz. Porque quando eu estou muito feliz, Léo, eu estou movido por emoções. E emoções são diferentes de sentimentos. O que são emoções para a psicologia? Emoções são sentimentos intensos de curta duração. Alegria, raiva, ódio. E aí a gente está muito feliz, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Eu ganhei uma bênção, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. E eu começo a prometer um monte de coisa para um monte de gente num momento de euforia. Da mesma forma, eu estou com raiva, eu estou com ódio. E aí, de alguma maneira, eu preciso decidir. E as minhas decisões, elas são encharcadas dessas emoções. Então, nunca decida nada quando você estiver muito feliz, nem quando você estiver muito triste. Procure ter o equilíbrio. E ele decidiu. Ele falou: eu vou lá, não custa nada, vai que. E quando ele foi, tomou o banho lá naquela água barrenta, aí é mesmo, gente, do Rio Jordão. E quando ele deu o 7º mergulho que ele levantou, ele estava totalmente restaurado. E a Bíblia nos dá a entender, Laerte, que Naamã, ele se converteu genuinamente. Sabe por quê? Porque ele se permitiu, mesmo sendo orgulhoso em algum momento, lançar fora esse orgulho e entender que todos nós carecemos de um Salvador. Todo mundo precisa de um Salvador, querido. Repita comigo: todo mundo precisa de um Salvador. Seja pobre, seja rico, famoso, anônimo, não importa. E quando ele ficou curado, a gratidão inundou seu coração. Ele voltou para Samaria, foi na casa de Eliseu e disse: olha, eu trouxe aqui 70 quilos de ouro, eu trouxe aqui 135 quilos de prata, 10 vestidos, roupas novas. Era a última coleção da época. E aí, dessa segunda vez, Eliseu recebeu ele. E aí Eliseu olhou para ele e, como quem diz, talvez pensado: rapaz, decidiu obedecer mesmo, né? Se não tivesse obedecido, não teria sido curado. Porque obedeceu. A gente acha que Deus, ele quer de nós sacrifícios, queridos. O que Deus exige de nós não é sacrifício, é obediência. O que Deus quer é que a gente obedeça a Ele. E o texto diz que Naamã insistiu para que Eliseu ficasse com os presentes. E Eliseu falou: olha, tão certo como o Deus a quem eu sirvo vive, que eu não vou pegar nada. Sabe por quê? Porque o que aconteceu aqui não foi um acordo de negócios. Porque o que aconteceu aqui não foi algo que a gente aperta a mão e agora nós estamos quites. O que aconteceu na sua vida, ouro, prata, dinheiro nenhum ou roupa cara, pode pagar. Porque tem coisas que o dinheiro compra, queridos. E eu quero dizer para vocês, tudo que o dinheiro compra tem preço. Mas o que realmente importa na vida não é o que o dinheiro pode comprar, e sim aquilo que o dinheiro não compra.
Porque aquilo que o dinheiro não compra, só Deus pode dar. Eu me lembro que o meu sogro, quando casou com a minha sogra, ele tinha ficado viúvo muito jovem. E a sua primeira esposa, ela morreu de câncer. Um câncer muito agressivo que veio. E um dia ele contou essa história para mim. E a gente conversando sobre isso. Eu, um neófito na fé, um novo convertido, falei para ele: Uzias, por que Deus ainda não permitiu a cura do câncer? E ele falou para mim: Rafael, o dia que o homem, que o ser humano descobrir a cura para o câncer, vai vir uma doença pior do que o câncer. E eu falei: tá amarrado, tá repreendido, sangue de Jesus tem poder. E ele falou para mim: porque o dia que o homem for autossuficiente em tudo, o homem vai achar que ele é Deus. Existem coisas nas nossas vidas que só Deus pode fazer. O dinheiro não pode pagar, a influência não pode resolver, mas Deus tudo pode. Pode aplaudir o Senhor. É Ele. Glória a Deus. A gente às vezes acaba de alguma forma se impressionando, né, Glautinho? Com as pessoas que vêm, com o carro que a pessoa tem, com a roupa que a pessoa usa. Observe que Eliseu, ele não se preocupou nem se importou com aquela grande quantidade de ouro. E o cara dizendo: não, é tudo seu. E ele falou: irmão, o que Deus fez por você, você não pode pagar. Então escute isso: nunca se impressione com os bens que alguém pode possuir, com o carro, com a marca, com a roupa que está usando, os bichos pendurados, jacaré, pica-pau, um zoológico pendurado. Então nunca se impressione. Se você tiver que se impressionar, se impressione com a forma como um pai trata o filho dele, como o marido trata a mulher dele, como a esposa trata o marido. Se impressione com a capacidade da humanidade do indivíduo, e não propriamente com uma forma. O Geraldo Rufino, né, um grande empresário do Brasil, ele diz que quando ele recebia pessoas nas suas empresas, e ele recebia essas pessoas, e ele ficava no detalhe esperando o momento certo para avaliar as pessoas. E aí ele disse que o momento mais importante para ele da reunião era como a pessoa se dirigia e tratava a moça do cafezinho que vinha servir. E tinha pessoas importantes que iam ali e nem olhavam para aquela moça que vinha servir o café. E aí, naquele momento, quando ele percebia a forma como aquelas pessoas serviam ou lidavam com pessoas numa posição de inferioridade, para ele revelavam quem as pessoas eram. Isso diz muito a nosso respeito, sobre de que maneira eu trato aqueles que não têm nada e aqueles que de alguma forma têm tudo. Diante de Deus, todos nós somos iguais, queridos. Todos nós somos iguais. E o texto diz que Naamã, ele se converteu. E ele se converteu de verdade, ao ponto dele dizer o seguinte para Eliseu: olha, eu só vou te fazer um pedido então, já que você não quer esse ouro, você não quer essa prata, esses vestidos, permita que eu leve 2 mulas cheias de terra daqui. Eu vou levar um pouco dessa terra, porque a partir de hoje eu sei que só existe um Deus, e é o Deus de Eliseu que deve ser adorado. Então eu não vou sacrificar mais em qualquer outro solo. Eu vou pegar essas 2 mulas que estão cheias de terra e vou lançar sobre lá a Síria, e ali em cima daquela terra eu vou oferecer sacrifício. Isso vem lá da Terra Santa. Tira a sandália dos seus pés. E ali ele falou: eu vou oferecer sacrifício. E ele disse mais. Ele falou: me permita dizer a última coisa, porque o meu rei, Ben-Hadad, ele sempre, de alguma forma, se prostra e oferece sacrifícios ao seu Deus, que a partir de agora não é mais o Deus da minha vida. Então, me permita, quando ele, o rei Ben-Hadad, entrar no santuário para oferecer sacrifício e quiser se apoiar em mim, que eu também me ajoelhe junto com ele. Que o Senhor me perdoe
por praticar essa ação, porque o meu coração não decide se prostrar diante mais de nenhum outro Deus que não seja o Deus verdadeiro que me curou. Uma experiência com Deus muda tudo. Uma experiência com Deus muda a nossa vida, muda a nossa concepção. E às vezes, para a gente experimentar de uma experiência com Deus, Laerte, a gente precisa passar pelo vale da sombra da morte. A gente precisa de alguma forma contrair uma enfermidade que só Deus pode curar. A gente precisa estar diante de uma impossibilidade que só Deus pode fazer. Eu não sei, mas talvez você não tenha decidido na sua vida. E todas as vezes que a gente não decide, alguém ou alguma coisa vai decidir no nosso lugar. A vida é feita de decisões. Hoje eu acordei às 6 horas da manhã, como todos os dias eu acordo. Eu faço uma live 7h15 já há muito tempo. E quando o relógio desperta, eu tenho que tomar uma decisão de me levantar ou colocar no modo soneca mais 5 minutos. E tem gente que ao invés de levantar, Laerte, bota 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. E essa pessoa está decidindo priorizar o sono. E provavelmente sai sem tomar café, ou vai comendo e andando e se penteando, porque acabou decidindo por alguma coisa e renunciando a outra coisa. Tem gente que decidiu permitir que as emoções decidam por si. Você foi traído por alguém e você não tem a capacidade mais de se abrir e permitir se confiar em alguém de novo. Por quê? Porque você foi traído e aí as decisões decidiram por você. A sua ferida e a sua dor diz para você: não confie mais em ninguém. E aí você escolheu não confiar, você escolheu não amar, você escolheu não perdoar, você escolheu não ressignificar, você escolheu não se levantar, você escolheu não tentar outra vez, porque alguma coisa decidiu por você. Eu sempre digo que na vida nós sempre vamos poder escolher, se não no primeiro momento, no segundo. Talvez você até agora renunciou às escolhas, terceirizou, você deixou que as pessoas e que os sentimentos decidissem por você, mas hoje os seus olhos talvez tenham sido abertos e você entendeu que no final de tudo você vai ser responsável. É você que decide. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você decide. Você decide. E eu decido o que nessa noite? Eu decido, irmãos, tentar outra vez. Eu decido ressignificar a minha história. Eu decido amar. Eu decido perdoar. Eu decido acreditar. Eu decido me levantar e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar pelo dia mal e não me deformar. Posso estar vivendo numa situação abastada e não me ensoberbecer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque, Tiago, para dizer eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, tem que ter coragem. Se coloque de pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Mas eu queria, você que o Espírito Santo aqueceu o seu coração enquanto eu falava, eu não vou chamar ninguém à frente hoje, porque eu acredito que o Senhor pode fazer exatamente onde você está. Mas para isso a gente precisa primeiro reconhecer, porque o milagre só aconteceu na vida de Naamã quando primeiro ele reconheceu que ele estava doente. E às vezes a gente não quer reconhecer que a gente está doente, porque se a doença for visível, a gente procura o médico. Quando a gente tem um problema visível, as pessoas olham, a gente logo procura ajuda. Mas quando o problema é na alma, a gente esconde, a gente mente, a gente posta uma coisa no Instagram, na mídia social, mas por dentro a gente é outro alguém. E a gente só consegue alcançar a cura se a gente reconhecer que a gente está realmente doente, que a gente precisa de ajuda.
E não é autoajuda, é ajuda do alto. Então, o primeiro passo para a cura chegar na vida de Naamã foi reconhecer que estava doente. O segundo passo foi acreditar que Deus usa pessoas, como usou aquela menina. O terceiro passo foi, de alguma forma, no meio do caminho, entender que algumas coisas que foram adquiridas precisam ser lançadas fora. O orgulho, a vaidade, a altivez, a arrogância, a prepotência. E se submeter de uma forma humilde àquilo que talvez aos olhos naturais não pode produzir nada. A nossa impossibilidade diante de Deus, reconhecendo o que Ele pode fazer, pode gerar um milagre nas nossas vidas. Então, se o Espírito Santo falou com você enquanto eu ministrava e o seu coração aquecia, e você, eu não vou chamar à frente ninguém, e você entendeu o que é com você, e que existem algumas coisas que você precisa fazer, e existem outras que você precisa deixar de fazer, e não é ninguém que tem que dizer isso para você, porque você já sabe. Mas talvez você acha que não tenha forças e que não consegue. Eu quero orar com você, e eu quero pedir que o Espírito Santo ajude você na sua fraqueza. Mas eu quero pedir que você e Deus, que você de alguma forma possa sinalizar para Ele da melhor maneira possível, levantando suas mãos aos céus em sinal de rendição. Porque quando levantamos as nossas mãos aos céus, nós dizemos para Ele: Senhor, eu estou rendido, eu me rendo a Ti, eu me rendo totalmente a Ti. Pai, é no nome de Jesus que eu declaro: onde houver uma mão erguida aos céus, em sinal de total rendição e dependência do Senhor, que ali o Senhor se manifeste poderosamente, que o haja do Senhor aconteça na vida de homens e mulheres que entraram aqui e que reconhecem que precisam do toque do Senhor, que precisam mergulhar em um Jordão da sua vida e lançar nesse Jordão tudo aquilo que tem atrapalhado, impedido de alguma forma a vida e a saúde emocional, a saúde física. Nós declaramos no nome de Jesus o haja do Senhor. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida o toque do Senhor. Eu declaro agora sobre a sua vida que você será tocado por Ele. Toca, Senhor, nas emoções, que as emoções a partir de hoje possam ser curadas. Todo complexo de inferioridade, toda baixa autoestima, mas também todo homem e mulher orgulhoso e orgulhosa, toda altivez, toda arrogância, toda prepotência, seja jogado por terra no nome de Jesus. Nós declaramos que seremos curados pelo toque do Senhor, assim como a obediência e a humildade produziu o milagre na vida de Naamã. Nós declaramos que decidimos nos submeter ao Senhor, e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, declaramos a cura das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, a cura física. Declaramos em nome do Pai, declaramos em nome do Filho, declaramos em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus te abençoe, vai em paz, valeu!